Essa maioria de torcida é relativa, né? O mando é deles, embora eles tenham dobrado a capacidade para a torcida, pelo que eu li, né? Do Inter. Ainda assim, a torcida de Criciúma é uma torcida atuante, é uma torcida que comparece, né? E esses jogos eles acabam criando uma rivalidade. Jogar em Criciúma é sempre muito difícil e a gente tem que fazer um grande jogo, e isso eu conversava com os jogadores. A importância assim do retorno, afirmação, uma equipe, jogadores que estão entrosados, que têm um nível de experiência maior do que alguns jogadores que nós tivemos usando no último jogo, e com um conjunto mais sólido, né? Eu acho que isso que é a grande diferença. Agora, só a equipe por si melhora, né? Mas tem que jogar. E é justamente esse jogar que nós precisamos nos afirmar nessa partida, para que a gente busque, das últimas 4 partidas, nós vamos ter feito 3 fora de casa, né? E nós não vencemos ainda. Então nós precisamos vencer nessa. Guto, especificamente sobre o retorno do Damião, quanto que ele é importante para o teu sistema de jogo, para a equipe até possa melhorar inclusive o rendimento? É um jogador que, desde que entrou na equipe, houve um crescimento muito grande, porque é a referência. É um jogador que não se priva de ajudar o grupo em termos defensivos e consegue segurar a bola na frente, consegue fazer com que a equipe respire nas saídas de bola e dá à equipe, em muitos momentos de dificuldade, até pelo seu tamanho, até pela sua imposição, opções importantes de ataque também. Guto, até pelas voltas importantes que você tem, claro que o tempo de preparação da terça-feira para amanhã é um tempo mais curto, mas você acredita que já deu para corrigir alguma coisa, até na comparação com o jogo lá de Varginha, que talvez seja alterado, modificado para amanhã? À medida que você muda 5 jogadores, né, você vai corrigir uma equipe que você vai comentar sobre assuntos que aconteceram, mas mais do que isso, você vai trabalhar em cima da característica da equipe que você vai enfrentar e as características da sua equipe que vai entrar no jogo, de que maneira pode se encaixar da melhor maneira possível e pode buscar dentro disso superar o adversário. Guto, depois desse jogo contra o Criciúma, são 2 jogos em casa. Se o Inter venceu os 3, pelos meus cálculos, até bate, eu acho que tua meta é de 66 pontos. Chegaria a 67. O aproveitamento atual em casa no segundo turno é de 100%. Vencer esse jogo contra o Criciúma para depois confirmar em casa, passa pela tua cabeça? Bom, minha cabeça passa inicialmente por vencer em Criciúma. Depois a gente pensaria nos próximos, né? E volto a falar, jogo a jogo. Essa é a busca, jogo a jogo. Esse jogo é de suma importância sobre vários aspectos, né? Esse jogo traz uma importância porque existe também na rodada outros confrontos de equipes que estão brigando em cima, né? E a gente estaria travando o Criciúma de uma situação de busca e estaria diminuindo a margem de jogos para se buscar uma ultrapassagem por parte das outras equipes. Isso também é de suma importância. Guto, deixa eu sair um pouquinho da questão do jogo, projeção do campeonato. Uma questão específica que o D'Alessandro colocou recentemente, que ele diz que ele tem nos seus planos ser treinador. Qual é a sua opinião de quem já trabalhou com tantos profissionais de várias áreas, imagino que até com jogadores que viraram treinadores? Você acha que ele tem esse perfil? O que você imagina de um D'Alessandro treinador? Eu acho que ele tem começado muito bem essa busca, porque é um cara que já não é de hoje, acho que ele já está no 2º ano, 3º ano, estudando para isso. Esse começa a ser um caminho, né? Ele não está achando que na situação de jogador ele já reúne todas as informações possíveis. Ele está estudando e essa forma de estudar a gente conversa muito, não só eu, como vários dos auxiliares, ele busca enxergar as coisas
no âmbito do treinador. E muitas coisas ele tem ajudado dentro de campo justamente para se colocar nessa condição também. E isso faz com que ele, dentro de campo, muitas vezes tenha uma visão mais clara da situação de jogo. E muitas vezes, pelo fato de o nosso comando, devido a som, interferência de torcida, uma série de coisas, não poder chegar de forma rápida, ele acaba ajudando também, contribuindo também na estruturação rápida de algum problema que pode surgir. Porque a gente conversa muito, ele sabe como a gente pensa, ele fica muito atento àquilo que a gente coloca dentro dos treinamentos, e isso ajuda a também orientar os companheiros dentro daquilo que nós traçamos de objetivo. Por quê? Porque se coloca na condição de, muitas vezes, de olhar com olhos de treinador, porque está fazendo o curso, então começa a abrir a cabeça para também, porque uma coisa é você enxergar como jogador, e outra coisa é enxergar como treinador. À medida que ele, jogador, enxerga como treinador, a coisa se abre. Mas o principal da tua pergunta é que ele está se preparando. Esse é o grande trunfo dele. O quanto ele vai demorar para atingir um estágio importante, e se ele vai ter ou não condições de, é o exercício da liderança dele à medida que ele comece a exercer, né? Tem muita gente que acaba não conseguindo realizar trabalhos porque começa do topo. E eu não vi nenhuma casa se sustentar só com o telhado. Tem que ter os alicerces. E os alicerces é o aprendizado, é o estudo que vai colocando passo a passo aquilo que vai sustentar o trabalho da pessoa. À medida que a pessoa reúna isso, aí ele passa a ter resultados, passa a ter um trabalho mais sólido, né? E acaba se concretizando dentro da profissão. Guto, eu imagino que quando você aceitou o convite para voltar para o Inter, né? Na verdade é um retorno, tu deve ter traçado alguma meta na tua mente, imaginado como é que seriam as coisas, como que tu deveria fazer. Hoje, analisando o teu trabalho, tu consegue ver tudo que tu queria fazer, tu está fazendo, tu está conseguindo atingir não só os objetivos no campo, mas a maneira do time jogado, as coisas dentro e fora do vestiário? Tem coisas que a gente consegue, tem coisas que não atingem a expectativa que tu tinha, mas você tem que analisar todo um contexto. Eu acho que a coisa mais certa e dentro daquilo que tu tem, na tua leitura, e dentro das estatísticas da competição, de que maneira você enxerga. E aí eu vou apelar pelo que eu falei da ótica, né? Na resposta anterior, também existe uma ótica das pessoas lá fora e uma ótica de quem vive o dia a dia aqui dentro, de que maneira a gente enxerga o todo. E muitas vezes a gente não pode passar todos os detalhes de como a gente enxerga o todo, né? Então, dentro desse todo, a gente acha que o trabalho tem evoluído, a gente tem conseguido muitas coisas, gostaria de estar conseguindo outras, mas a própria dificuldade, situações que você vai tendo de problema no dia a dia, acaba atrasando ou acaba não acontecendo. Mas a noção de tudo isso a gente tem, e principalmente a noção do porquê. Então, você aqui bota na balança, no todo, eu acho que a gente tem feito um trabalho que está dentro. Não é um trabalho 100% de destaque, né? Mas é um trabalho dentro, com um nível de aproveitamento bastante importante. Guto, voltando ao âmbito da partida contra o Criciúma, você hoje no treinamento fez uma movimentação com o D'Alessandro ali pelo lado esquerdo e terá voltas importantíssimas, principalmente do Edenilson e do Sacha. O quanto o Sacha é essencial para essa movimentação do D'Alessandro ali pelo lado esquerdo? O Sacha é um cara que tem velocidade, que tem poder de marcação, que tem vitórias pessoais, né? E que muito dedicado na parte tática. Então ele ajuda bastante. Tem situações que a gente faz a opção por um ou outro jogador
que em determinados momentos, em determinados jogos, o jogador tem mais ou menos dificuldade por causa de quem ele vai enfrentar. O Sacha, no aspecto defensivo, é um cara que tem menos dificuldade de enfrentar as mais variadas características dos jogadores. Porque ele é um jogador rápido, ele é um jogador de boa potência, né? E é um jogador inteligente taticamente. E a característica dele é do lado do campo. Então ele acaba contribuindo no encaixe da equipe. Outro jogador que chega próximo dessa situação ali é o Carlos. Mas às vezes a gente utiliza o Camilo, que é um jogador mais por dentro, porque de acordo com o adversário, a gente enxerga que o Camilo, naquele momento, pode oferecer algumas coisas importantes naquele momento da partida, em cima daquele determinado jogador que ele vai enfrentar, né? E às vezes você acaba colocando a situação devido à falta de opções maiores. Na primeira resposta você falou que o jogo é lá em Criciúma, mas apesar disso o Inter vai ter, né, a dobro de torcedores. Não, o dobro de torcedores que teria exatamente. Por exemplo, você é 10%. O Criciúma abriu acho que 20% da capacidade máxima do estádio para o Inter. Sim, teria 2.000, vai ter 4.000, um exemplo. 4.800, uma coisa assim. Deve ser a partida que o Inter vai ter o maior apoio do torcedor dele fora de casa. Deve ser. Provavelmente. Qual a importância que vai ter isso? De repente, aquela presença do torcedor, né, empolgado com a campanha, né, com a iminência do acesso, aí, pode trazer para o time essa presença? A presença do torcedor do Inter é sempre de suma importância. Tanto é que reflexo disso é a campanha atual dentro de casa, né? Eu acho que isso reflete tudo, o nível de importância. O time já no segundo turno 100% e já vários jogos. São quantos jogos dentro de casa? 9 ou 10? Seguidos? 9 seguidos. Então acho que isso aí responde tudo. O jogador joga junto, o torcedor joga junto, o torcedor acaba impulsionando a autoestima do jogador do Inter, ele acaba se tornando o 12º jogador. Guto, aqui não vai a pergunta de quando vai acontecer, que dia, mas depois de confirmado o acesso, ou até o título, não sei o que você usa como balizador para celebrar, o que é a primeira coisa que você quer fazer? Bom, a primeira coisa que eu quero fazer... Depois de conseguir? Não dá para me responder depois, eu não tenho ele na mão. Eu não posso responder a suposição. Quando eu conseguir, eu posso te responder. Nesse momento, não. Nesse momento, eu não tenho. E eu acho que se eu falar qualquer coisa, eu posso estar faltando com respeito com os outros clubes. Nós estamos perto, sim, mas nós não alcançamos. Nós temos que trabalhar muito. E principalmente por ter que respeitar muito os adversários. É que nós temos que trabalhar muito. Se vocês notaram, nas últimas partidas, todas elas têm um grau de dificuldade maior. Porque existe um nível de empenho maior. Por quê? Porque as equipes que estão numa zona pior da tabela estão tendo que jogar a vida. E as que estão em cima também estão jogando a vida. E todas, hoje, com um conjunto maior, todas com um nível de esforço maior. As equipes mais ou menos se conhecem e você tem que superar tudo isso. E o Inter, por ser o Inter, não importa quem seja, e o fato de estar na ponta, todo mundo quer fazer o jogo, porque qualquer tipo de resultado positivo em cima, a repercussão é muito grande. Então o nível de empenho, de concentração, de foco dos adversários aumenta muito. E para isso, mais do que nunca, o Inter tem que estar extremamente ligado. Ligado para que não erre e possa acertar algumas para poder vencer.